Fala, fera! Seja uma vez mais muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu, nosso Educa PE Prepara Intensivo Enem, nossa 7ª aula de História. E eu sou o seu professor de História, Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. E aqui diretamente do Estúdio 2 da ETEPAC, no bairro de Santo Amaro, centro da cidade do Recife, estão no suíte Ronaldão da transmissão, mais uma vez aqui conosco, e nossa musa do suíte, ela que traz essa beleza feminina, Angélica, nossa francesa, viu? Angélica é nossa francesa aqui, nossa presença francesa no estúdio. Nas libras, mais uma vez, nossa fera, nossa Mulher Maravilha, Robertinha. Seja muito bem-vinda. Meu fera e minha fera aí de casa, você que nos acompanha já pela 7ª semana, eu trago como tema da aula de hoje a Era Vargas. Vamos falar de alguns aspectos, principalmente do último período, da última fase da Era Vargas, que é a questão do Estado Novo. A Era Vargas, é importante que você se ligue, é o período que vai de 1930 até 1945, tá bem? Não pode esquecer. E para ficar mais fácil, vou pedir para o Ronaldão já começar a aula jogando aí na sua tela. Olha aí. A Era Vargas representa o período de 15 anos, de 1930 até 1945, em que o Brasil foi presidido por Getúlio Dornelles Vargas, que nós chamamos de maneira mais particular de Getúlio Vargas, ou como meus alunos lá da EREM, Padre Inécio Rodrigues, costumam chamar GV, tá certo? Esse período é dividido em 3 fases. O governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e a ditadura do Estado Novo, que vai de 37 a 45 e é o nosso foco para a aula de hoje. Traz aqui para mim, Ronaldão. Bacana? 3 fases, não esquece. Alguns de vocês devem estar pensando, Pimpão, e aquela fase que Getúlio foi presidente de 51 a 54? Isso não se encaixa na Era Vargas. Isso não é parte deste momento da nossa história. É importante destacar que a Era Vargas não abrange o mandato de 1951 a 1954, no qual Getúlio foi eleito por meio de voto direto. Isso aí é um outro período. Hoje vamos dar ênfase à Era Vargas. Para ficar ainda mais claro, observa esse quadrinho cronológico. Joga na tela aí, Ronaldão. No governo provisório, nós podemos destacar a centralização do poder, a dissolução da Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, a instituição do voto secreto e do voto feminino, lá em 32, tá certo? Já na fase constitucional, nós destacamos a intentona comunista, a declaração do estado de sítio. Como consequência, nós vamos para a 3ª fase, a fase do Estado Novo ou ditadura do Estado Novo. É uma fase ditatorial. Nós também teremos as leis trabalhistas e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bacana? São pontos de destaque dentro de cada uma dessas fases do governo getulista e dessa Era Vargas de 15 anos. Show de bola? Traz aqui para mim, Ronaldão.
Show! Olha aí, gente. O contexto histórico desse período também é necessário se entender. No final da década de 1920, a população brasileira estava descontente com o governo das oligarquias, que era comandado basicamente pelos grupos ligados à produção e à exportação do café. Esse período também é chamado de Primeira República, República das Oligarquias ou República do Café com Leite. E não deixe de estudar sobre ele, hein? Bacana? Então, o povo está descontente. Mas quem é esse povo? Quem é que está tão descontente? Vale a pena a gente destacar isso? Com certeza. Então, te liga a ti. Entre os grupos descontentes havia militares, membros das camadas médias urbanas e grandes proprietários rurais cujas atividades não estavam ligadas à produção cafeeira e, portanto, não compartilhavam dos privilégios, olha aí, ó, privilégios decorrentes da política de proteção à cafeicultura. Olha aí, essa é a galera que está descontente. Para piorar a situação, com a Grande Depressão de 1929, a crise que vai levar à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou uma crise mundial e uma brusca redução nas exportações brasileiras de café, que era o nosso principal produto de exportação, os conflitos na sociedade brasileira vão se agravar. Era o início de um movimento revoltoso que, através de um golpe, olha aí, uma palavrinha muito usada nos últimos anos, hein? Através de um golpe, derrubou a oligarquia cafeicultora dessa república oligárquica e implantou um novo governo. Esse novo governo vai ser liderado pelo gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. Tranquilo, bacana. E o que foi esse movimento? Como Getúlio chega ao poder? Não esquece. Getúlio chega através de um golpe de Estado que ficou historicamente conhecido como Revolução de 1930. Bacana? Revolução de 1930. Para ficar mais claro, joga na tela da galera, Ronaldão, esse Te Liga a Ti. A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, que faziam parte da Aliança Libertadora, a AL, que estavam insatisfeitos com os resultados das eleições presidenciais e que resultou num golpe de Estado. As eleições aconteceram neste mesmo ano de 1930. E qual era o objetivo dessa revolução? Está aí na sua telinha. Derrubar o governo de Washington Luiz, então presidente, e impedir a posse de seu sucessor, eleito numa eleição altamente corrupta. Esse sucessor e vencedor dessa eleição era o Júlio Prestes. Bacana? Traz aqui de volta, Ronaldão. Entendeu o contexto? Tá por dentro? O golpe derrubou o então presidente Washington Luiz em 24 de outubro de 1930. Impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, colocou fim à República Velha e deu início à Era Vargas. Essa foto que o Ronaldão vai jogar na tua tela, ela costuma aparecer em algumas questões de Enem e de outros vestibulares. Nela você vê um recorte da figura de Getúlio Vargas, lá na então sede do governo presidencial, que era o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1930, poucos dias após a Revolução de 1930 ou o golpe de 1930. Então você olha aí ao centro a figura de Getúlio Vargas. Olha aí. Essa foto você pode encontrá-la completa, sem nenhum corte, na internet, acessando
algum buscador de imagens, tá bem? Tranquilão? Traz de volta, Ronaldão. Ronaldão está cada vez mais rápido. E qual foi o estopim para esse golpe? Você provavelmente já ouviu falar, Pipão, mas o que foi que deu o start? O que foi que iniciou essa revolução? Além do descontentamento de parte da população brasileira. O estopim que vai levar à Revolução de 1930, ou ao golpe de 30, foi a morte do então candidato à vice-presidência de Getúlio Vargas e presidente do estado da Paraíba, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. João Pessoa, que nasceu na cidade de Umbuzeiro, terra da minha família materna, lá na Paraíba, nasceu em Umbuzeiro em janeiro de 1878, foi morto, foi assassinado com 3 tiros por João Duarte Dantas, o João Dantas, aqui na cidade do Recife. Aqui bem pertinho de onde fica o estúdio da ETEPAC, lá na Rua Nova, no centro da cidade do Recife, na chamada Confeitaria Glória. João Pessoa foi morto, foi assassinado por questões pessoais. Mas Getúlio e a galera da AL transformou isso em uma questão política. E esse assassinato de João Pessoa, tá, que inclusive vai levar até a mudança do nome da capital da Paraíba. A capital da Paraíba atualmente se chama João Pessoa em homenagem a esse político. Mas até a morte e a mudança, a capital da Paraíba se chamava Paraíba, com H. E há uma questão de voltar com o nome original da cidade, tá bem? O assassinato de João Pessoa é considerado o estopim para a Revolução de 1930. Na sua telinha, o Ronaldão vai jogar aí um facsímile, uma cópia do Jornal do Brasil de julho de 1930, poucos dias, aliás, um dia após o assassinato de João Pessoa. E dá para ver de forma bem nítida a notícia. Foi assassinado o presidente João Pessoa da Paraíba. Gente, era chamado o governador do estado, daquela província. No passado eles eram chamados de presidentes de província. Com o passar do tempo, província passa a ser chamado de estado e o presidente da província passa a ser chamado de governador. Se você olhar logo em cima do destaque da manchete, tem lá o criminoso Duarte Dantas, que seria o João Duarte Dantas, atacou-o de surpresa e foi ferido pelo motorista da vítima. O crime impressionou fundamentalmente a capital pernambucana. Então, isso é um facsímile do Jornal do Brasil de 27 de julho de 1930. Traz aqui para mim, João Ronaldão. Gente, o João Dantas ficou preso no que hoje a gente chama de Casa da Cultura de Pernambuco, tá? A Casa da Cultura foi uma prisão até meados da década de 1950 e foi para lá que foi levado o então assassino do candidato a vice-presidente, João Pessoa. Tá bem? Show de bola? Com a morte de João Pessoa, com o início da Revolução de 30, nós temos a instituição da Era Vargas. Nós temos a primeira fase, o governo provisório. Depois nós passamos para a fase constitucional. Mas agora e nesta aula, a gente vai dar uma ênfase ao Estado Novo. O período da Era Vargas que vai de 1937 a 1945. E é interessante perceber que, pelas regras constitucionais daquele período, o mandato de Getúlio Vargas terminaria em 1938. Em setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército notificou a descoberta de um plano comunista para acabar com o regime democrático no Brasil. Esse plano foi chamado de Plano Cohen, tá bem? Esse plano foi uma estratégia criada por Getúlio, por membros do Exército e por membros do Partido Integralista para dar um golpe e manter Getúlio no poder
por mais alguns anos. Tranquilão? Então, plano Cohen. Show? Bacana? Ronaldão, dá uma passadinha para mim, por favor. Olha aí, gente. O Estado Novo começava com o quê? Com uma mentira. Tratava-se, esse plano Cohen, tratava-se de uma farsa e ela foi tramada pelo próprio governo com a ajuda dos integralistas, como eu falei. Em nome deste combate ferrenho ao perigo comunista, ao perigo vermelho, foi decretado o chamado estado de guerra. E a polícia passou a prender um grande número de pessoas consideradas perigosas ao Estado brasileiro. Essas pessoas, na verdade, eram adversárias políticas do governo de Getúlio Vargas. Então, Vargas consegue, através de uma mentira, instituir um estado de guerra, um estado de sítio, que vai fazer com que ele permaneça no poder por mais alguns anos, viu? Não pode esquecer, tá? Ronaldão, dá mais uma passadinha, por favor. Olha aí. Gente, observa esse slide que o Ronaldão vai jogar na sua tela. O Estado Novo vai ter basicamente início em 10 de novembro de 1937, quando é decretado o estado de guerra e Vargas ordena o cerco militar ao Congresso Nacional. Vargas e seus aliados impõem o fechamento do Legislativo e impõe uma nova Constituição que vai substituir a então Constituição de 1934. Essa nova Constituição vai receber o apelido de Polaca, tá certo? Essa nova Constituição, apelidada de Polaca, vai dar início ao governo ditatorial ou ao Estado Novo. Ainda na sua tela, você vai observar o seguinte, tá? Rapidinho, foi demais? Olha aí, gente. A Constituição de 37 foi a quarta Constituição brasileira e a terceira do período republicano. Em menos de 5 anos, eram a segunda Constituição instituída por Getúlio Vargas. Ela ficou conhecida, como falei para você, como Polaca, por ter leis de inspiração fascistas, tal qual a Carta Magna polonesa de 1935. Esse texto foi elaborado pelo jurista e varguista Francisco de Campos e ortogada imposta à população, ao Estado brasileiro, em 10 de novembro de 1937. De 37 até 1945, esta Constituição estará valendo. E ela dava plenos poderes ao presidente, no caso, a Getúlio Vargas. Traz aqui para mim, Ronaldão, por favor. Olha aí, gente. Agora que você sabe como começou essa revolução, como Getúlio chegou ao poder, como começou essa era Vargas, você também sabe como é que começa esse período chamado de Estado Novo. Bacana? Durante o Estado Novo, foi instaurado no nosso país o chamado estado de emergência. E dentro desse estado de emergência, autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las de forma sumária e até mesmo condená-las. O Estado brasileiro, os estados da Federação Brasileira perderam sua autonomia política. E os governadores, os governos estaduais, os governadores eleitos são retirados do cargo e em seu lugar é colocado os interventores. Getúlio coloca pessoas de sua confiança e que apoiam seu governo na liderança, na governança dos estados. Então, saem os governadores eleitos, aqueles que eram contra esse tipo de atitude de Getúlio, e em seu lugar entram os interventores políticos. Show de bola? Tranquilo? Outra coisa que esse estado de emergência implementa no Brasil: extinção dos partidos políticos e suspensão das eleições democráticas por tempo indeterminado.
Também estão proibidas as greves e manifestações contrárias ao governo de Getúlio. A polícia política do governo de Vargas perseguiu aqueles que eram contra esse tipo de posicionamento. Ela perseguiu milhares de cidadãos, chegando mesmo a prendê-los, torturá-los e até mesmo a matar alguns dos opositores. Veja, Getúlio impõe no nosso país uma ditadura. É por isso que a gente chama de ditadura do Estado Novo. Outro ponto importante para você que vai fazer o vestibular, para você que vai estudar a Era Vargas, é a criação do DIP, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E o que foi a DIP, o DIP? Joga aí na tela, Ronaldão, por favor. Olha aí. Órgão diretamente ligado à Presidência da República, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação social. Quais eram os meios de comunicação daquele período? O rádio, o cinema, o teatro e a imprensa. Não tem TV, tá, gente? A TV, a televisão só vai chegar no Brasil a partir da década de 1950. Por enquanto, estamos na transição de 1937 para 1945, a última fase da Era Vargas. Responsável pela produção de um programa de rádio obrigatório e tinha que ser em todas as emissoras de rádio do país, o DIP criou a Hora do Brasil. A Hora do Brasil divulgava as realizações do governo federal, as maravilhas promovidas por Getúlio Vargas. Atualmente, esse programa está no ar e se chama A Voz do Brasil. Gente, criação do DIP, criação da Hora do Brasil, mecanismo de censura a toda e qualquer propaganda contrária ao governo. Dá uma passadinha aí, por favor. Angélica, olha aí. O DIP também foi responsável pela produção de milhares de cartazes que apresentavam Vargas como o salvador da pátria. E não podemos deixar de falar que outro órgão importante na exaltação da imagem do governo Vargas foi o Ministério da Educação. É isso mesmo que você ouviu, Ministério da Educação. Para você ter ideia, olha as medidas que foram tomadas para difundir a ideologia varguista dentro das escolas. Ronaldão, joga na tela. Olha aí, gente, 4 pontos importantes. Primeiro, obrigatoriedade do ensino de moral e cívica ou civismo. Eu, como sou nascido na década de 1980, ainda peguei o ensino de moral e cívica e de estudos sociais, tá? Canto coral com repertório musical nacionalista, ufanista. Desfiles e paradas de estudantes em comemoração de datas cívicas, como, por exemplo, a data do 7 de setembro, que é a independência do Brasil, e do 15 de novembro, que é a proclamação da República. Nós também vamos ter como medida do MEC a adoção de livros didáticos que promoviam o culto à figura de Getúlio Vargas e de seu governo. Olha aí que coisa maravilhosa, hein? Getúlio utilizando de tudo quanto é meio para se mostrar como o grande líder do Brasil e permanecer ainda mais no poder. Ainda na sua tela você tem aí em destaque um desfile do dia 7 de setembro que tem à frente um grupo de pessoas segurando um estandarte com a foto de quem? De Getulinho. Agora, gente, observa bem essa imagem. Cara, se eu substituir a figura de Getúlio por um certo ditador alemão lá da década de 1930 e propagador de umas certas ideias que não vale a pena falar neste momento, não dá igualzinho? Não dá a mesma ideia? Pois é, gente.
Getúlio gostava desse ponto da ideologia fascista, essa questão da sociedade do espetáculo, essa questão da promoção da imagem do líder. E Getúlio era esse líder que conduzia o Brasil para um futuro. Olha aí. Traz para mim, Ronaldão. Gente, estou falando de uma forma bem tranquila, mas é verdade e você não pode deixar esse tipo de coisa passar. Também vale destacar nesses nossos últimos minutos que muitos intelectuais brasileiros do período foram contra a ditadura do Estado Novo. O exemplo mais conhecido e que já apareceu na prova do Enem é do escritor Graciliano Ramos, autor de obras notáveis da nossa literatura, como, por exemplo, São Bernardo e Vidas Secas. Ele, o Graciliano Ramos, foi acusado de participar da Aliança Nacional Libertadora, um grupo de esquerda aqui do Brasil. Graciliano foi preso em 1936 e liberado apenas um ano depois. Tá? Graciliano vai relatar essa experiência no presídio no seu livro lançado em 1955, Memórias do Cárcere, livro que teve sua primeira edição em 1955, ou seja, bem depois da sua liberdade. Esse livro, Memória do Cárcere, acabou virando filme em 1984 e teve o gigante Carlos Vereza como personagem, como o Graciliano. E esse filme, ele teve a direção do nosso querido Nelson Pereira dos Santos, cineasta de grande destaque nas décadas de 70 e início da década de 80 aqui no Brasil, tá bem? Show de bola? Tranquilão? Então não esquece, muita gente era contra e quem era contra era perseguido, era preso, era torturado e alguns infelizmente perderam a sua vida. Também foi no ano de 39 que nós vamos ter o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra vai de 39 a 45. E apesar de certa afinidade com os regimes fascistas, o governo Vargas procurou manter o Brasil em posição de neutralidade. De 39 até por volta de 42, tá? O Brasil se manteve neutro. Vargas pretendia com isso tirar algumas vantagens político-econômicas, como por exemplo, em 41, o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais com as potências aliadas, Inglaterra, Rússia, França, Estados Unidos, tá bem? O Brasil vai começar a fazer certos acordos que trarão algumas vantagens econômicas para o Brasil. Em troca desse apoio, dessa troca de favores, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, garantiu grande parte do financiamento para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, que hoje se chama Usina Siderúrgica Presidente Vargas, que era uma companhia estatal e que foi privatizada. Essa Companhia Siderúrgica Nacional ganha destaque com a sigla CSN. Bacana? Show de bola? Bem, nosso tempo acabou, mas nem de longe o que foi falado aqui esgota esse tema. Você continua estudando aí em casa e nós da EducaPE continuamos aqui preparando as melhores aulas, os melhores resumos para você. Não esquece, nós ficamos por aqui, mas a gente se vê numa outra história. Até breve.